Conseguir? Então, agora, vamos estudar um pouquinho? Já escutamos um pedacinho de uma musiquinha, um dia você vai ouvir tudo. Vamos comigo? Vamos lá, com muita animação. Bom dia, segundo ano. Nós vamos começar, hoje eu vou fazer uma revisão de prisma e de pirâmide. E vou relacionar os dois, para fazer esse fechamento, para podermos entrar nos cones e nos cilindros. Começando, eu vou com o prisma regular. Segundo ano, prisma é uma figura espacial que possui duas faces poligonais opostas. Tá aqui, ó, duas faces poligonais opostas, paralelas e congruentes. Elas são denominadas de bases e elas são separadas por uma distância chamada de altura. E as demais faces possuem forma de paralelogramos, sendo os lados os segmentos que unem os vértices correspondentes das duas bases. O prisma, ele é regular quando as suas bases forem polígonos regulares, ou seja, tendo as mesmas medidas. Olha só, pessoal, aqui eu tenho um prisma que a gente chama prisma pentagonal. Por quê? Porque as minhas bases são formadas por dois pentágonos. Eles são paralelos e eles são fechados, vou chamar fechados os lados, por retângulos. Então, a característica do prisma, ou as laterais deles, do prisma, são retangulares. Legal. O prisma reto, ele é dito reto quando as arestas laterais forem perpendiculares às bases. Perceba que as arestas são perpendiculares. E olha que interessante, a mesma aresta lateral aqui também é altura. Por quê? Forma 90 graus com a base. Isso, então, a gente chama de prisma reto. Prisma reto. As definições complementares. Vamos a alguma coisinha aqui, ó. A área lateral, ela é indicada desta forma. Isso aqui eu posso chamar total da área lateral, que é a soma das áreas do paralelogramo. Pensando nesse prisma pentagonal, a área lateral você calcula a área de um retângulo, que é base vezes altura, e aí soma com as demais que você tem, ou multiplica pela quantidade que você tem. Isso é considerado de área lateral. Área lateral é a soma das áreas dos retângulos que temos do prisma. A área da base, ela é exatamente a área do polígono da base. Claro, perceba que nós temos duas bases. Se eu falo área da base, você calcula só uma. Agora, se você vai calcular a área total, você não pode esquecer que a área da base você tem duas bases. Você tem que multiplicar por 2. Só que antes eu tenho a altura do prisma. A altura do prisma, ela sempre vai ser exatamente a aresta lateral, porque forma 90 graus com a base. Então, final da história. Deixa eu escrever aqui. Altura do prisma. Pessoal, área total. A área total de um prisma, deixa eu colocar certinho aqui. A área total de um prisma é exatamente a área lateral, que nesse caso aqui seria a área dos 5 retângulos, a área lateral, mas aqui eu quero chamar a atenção. 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 bases. 2 vezes a área da base. Essa é a área total de um prisma
regular. Existe também, pessoal, o prisma oblíquo. O que é prisma oblíquo? Eu não tenho um prisma oblíquo para mostrar para vocês. Eu vou pegar um cone oblíquo, só para mostrar para vocês como que seria o prisma oblíquo. Gente, o oblíquo, olha a característica dele. O oblíquo, ele não forma, a aresta lateral não vai formar 90 graus com a base. Olha como que seria. Dizendo para vocês, isso aqui não é um prisma, isso aqui é um cone oblíquo, desculpa, um cilindro oblíquo. Só que eu estou só mostrando para você ver como que seria um prisma oblíquo. Como que a gente calcula um prisma oblíquo? Da mesma maneira. A única diferença do prisma oblíquo é que a altura não é a aresta lateral. A altura, ela sempre vai formar 90 graus com a base. Então, prisma oblíquo, quando as arestas laterais não são perpendiculares à base. Ele ficaria mais ou menos nessa cara aqui, ó. As fórmulas para a gente calcular a área e o volume do prisma oblíquo são as mesmas. A única coisa que precisamos cuidar é com a altura, sabendo que é sempre a distância entre as duas bases e a altura é sempre perpendicular ao plano que as contém. É a única coisa que você precisa cuidar, é só da altura. Agora, vamos ver a pirâmide. Pirâmide irregular. Pirâmide, vamos para a pirâmide. Pirâmide. A pirâmide regular. A pirâmide, ela não tem duas bases. A pirâmide, ela é uma figura espacial que possui uma face poligonal denominada base. Tá aqui. Nesse caso aqui da minha pirâmide, eu tenho uma pirâmide hexagonal. Por quê? Porque a minha base é um hexágono. E as faces laterais sempre vão ser triangulares. Então, e faces laterais em forma de triângulos com um vértice em comum. A distância deste vértice até a base da pirâmide é o que a gente chama de altura. Seria essa linha preta que está mostrando aqui dentro da minha figura. A pirâmide, ela é regular quando a sua base for um polígono regular. De novo, pirâmide reta. A pirâmide é reta quando todas as faces laterais forem todas triângulos iguais. Neste caso, a projeção do vértice da pirâmide sobre a base coincide exatamente com o centro geométrico da base. Então, essa aqui é uma pirâmide regular e uma pirâmide reta. Regular porque o polígono, aqui no caso o hexágono, é um polígono regular. Olha que interessante, vamos ver algumas definições complementares da pirâmide. A área lateral, também é identificada como a L, total da área lateral. Ou seja, que é a soma da área de todos os triângulos. Nesse caso, você calcula a área de um triângulo e soma 6. Ou 6 vezes o valor da área do triângulo. Área da base, área do polígono da base. E H é a altura. A área total, olha só, a área total, pessoal, ela é dada como área lateral mais área da base, sabendo que eu tenho apenas uma área da base. E o volume é exatamente 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Só voltando um pouquinho aqui na pirâmide, eu esqueci de falar para vocês, na pirâmide, não, desculpa, no prisma, o volume do prisma é área da base vezes altura. E o volume da pirâmide é 1/3
da área da base vezes a altura. Essa é a característica que nós temos. Pessoal, espero que vocês tenham feito bastante exercícios de prismas e de pirâmide. Vou deixar no anexo para vocês algumas correções de alguns tipos de exercícios, mas não desanimem. Estudem, façam bastante os exercícios que vocês têm disponíveis. Dúvidas, me pergunte. Não esqueça que mesmo longe, estamos sempre perto. Sucesso para vocês!